Capítulo 30. Eles eram pescadores e não guerreiros do exército japonês. Mas quando foram ordenados a fazer parte da grande máquina do império, eles aceitaram as ordens sem questionar e se posicionaram no conjunto de barcos distribuídos ao longo das ilhas para servir de sistema de alarme. Eles foram até autorizados a continuar pescando quando isso não impedia seu dever como supervisores. Os homens a bordo do Nitomaru estavam acostumados a navegar no Pacífico por dias e dias sem encontrar outras embarcações e, portanto, não estavam preparados para o espetáculo que se apresentou a eles nas primeiras horas da manhã de 18 de abril de 1942, quando avistou não um navio, mas uma frota inteira que se dirigia diretamente para o Japão. Era uma visão perturbadora para os pescadores. Não haviam sido treinados para reconhecer navios inimigos, nem para saber se os navios que se aproximavam eram inimigos ou amigos, mas entendiam que deveriam relatar imediatamente o que estava acontecendo. Um deles, Nakamura Suekishi, correu para o capitão, Jisaku Maeda, que já havia começado a transmitir as informações para Hisse, a capitânia da 5ª Frota Japonesa, quando viram um flash partindo de um dos navios. Era Nashville, e as bombas começaram a explodir na água perto deles. Rafi e Dani, como os outros pilotos, tentavam descansar diante da longa jornada que os aguardava quando os alarmes ecoaram por toda a nave e uma voz gritou do interfone: para os postos de batalha! Para os postos de luta! Todos os homens nos postos de combate! Enfiaram a cabeça no corredor e viram marinheiros correndo por todos os lados. Estamos muito longe do Japão, Dani se perguntou. Será algum tipo de exercício? Eu não sei, disse Rafi. Claro que algo está acontecendo. O coronel Dolittle correu para a ponte do Met e lá encontrou o almirante Alcei com seus colaboradores. Temos um problema, anunciou Alcei, e Dolittle soube imediatamente o que era. Ele viu o fogo dos cruzadores que os precediam. A que distância estamos de Tóquio? Igrejas. 700 quilômetros, foi a resposta. Alguns minutos depois, o alto-falante do porta-aviões anunciou: pilotos, para seus aviões. O prédio onde o Major Jackson acompanhava Eveline não tinha nada de incomum na entrada, nem mesmo uma simples placa de identificação. Se alguém tivesse perguntado o que era aquele lugar, teria dito que era uma estação de retransmissão, explicando assim o arranjo de antenas no telhado. Eveline seguiu o Major por 2 corredores guardados por sentinelas armadas, até uma sala parecida com um bunker onde uma dúzia de estenógrafos e decodificadores trabalhavam em suas mesas. Além da área, ele vislumbrou através do vidro grosso uma sala de escuta separada, onde alguns homens se movimentavam em torno de receptores de rádio e teleimpressores. Jackson a conduziu pela porta dupla aberta até uma mesa vazia, e então sussurrou para ela: não fale com ninguém, e ninguém não vai falar com você. Apenas finja que está digitando as informações que vamos passar para você. O quarto cheirava a cigarro e a suor, e Eveline, que estava enjoada, sentiu que seu estômago estava prestes a se rebelar, mas talvez fossem os nervos não o cheiro. Jackson já havia tomado seu lugar entre os homens usando fones de ouvido quando um deles, um nipo-americano, virou-se para ele para dizer: estamos recebendo as transmissões japonesas. Eles localizaram nossos porta-aviões. Eveline já se arrependia de estar ali. A mais de 3.000 quilômetros de distância, os homens no convés do Ornet dirigiam o grande navio contra o vento exigiam toda a força de seus motores potentes. Os pilotos estavam convergindo no convés, os tripulantes já estavam lá e lutavam contra o vento, verificando os sinais, fazendo todos os esforços para administrar melhor a súbita mudança de planos. O cruzador ao lado do Ornet ainda estava atirando no barco de patrulha japonês. Dolittle correu para o convés onde encontrou Ross Groening já trabalhando. Estamos muito longe para conseguir. Groening gritou para ser ouvido acima do barulho do vento e da chuva. Os aviões precisam de mais combustível, mas precisam ser mais leves para decolar. O avião de Dolittle já estava pronto, no topo da fila. Imediatamente ao lado deles estavam os 2 destinados a Rafi e Dani, e ele viu os 2 meninos parados por perto, esperando ordens. Ele correu em direção a eles. Elimine qualquer coisa que você não precise, e eu quero dizer qualquer coisa. Diga aos outros para fazerem o mesmo. Enquanto os 2 corriam para cumprir as ordens, Dolittle voltou a Groening. Ross, é melhor você inventar algo logo. As 300 milhas adicionais tornavam cada quilo de peso, cada gota de combustível, crítico. Os pilotos começaram a jogar fora tudo o que planejavam levar.
Um navegador jogou fora um fonógrafo e alguns discos, outro se livrou de um grande estoque de papel higiênico, sabendo que não havia nenhum na China. Mas ainda não foi suficiente para Groening, que pulou a bordo de um avião, desatarrachou o assento de aço destinado ao copiloto e o jogou no convés, sob os olhos de um vermelho atônito. O jovem curvou-se sob o avião e enfiou a cabeça na escotilha. Onde vou sentar? Em resposta, Groening colocou uma caixa de madeira leve no lugar do assento. Devo voar 8 horas sentado naquelas coisas. O vermelho estourou. Você e todos vão mijar antes de decolar, ou ninguém vai sair desta ponte, Groening latiu, apontando para o avião ao lado. Então, finalmente, ele se forçou a parar e pensar. Ele se virou e parou um marinheiro que passava. Traga-me as vassouras e esfregões que você tem a bordo, o que tiver um cabo longo. E alcatrão e pincéis. O marinheiro não hesitou e fugiu imediatamente. Ao retornar, ele encontrou Groening ocupado movendo as metralhadoras colocadas na parte traseira dos aviões. Viu os cabos das vassouras, ordenou o oficial à tripulação. Pinte-os de preto e monte-os no lugar das metralhadoras. Então vá para a cozinha, pegue uma chaleira grande e encha-a com combustível. Vai. Ao longe, o barco de patrulha japonês foi atingido e explodiu. Raf e Danny estavam de volta ao lado de seus aviões. Os ponteiros estavam jogando munição no convés e montando bastões pintados de preto. Vassouras em vez de metralhadoras. A voz de Danny estava calma. No mínimo, eles vão assustar os japoneses, respondeu Raf. Eles trocaram um olhar, então ambos embarcaram. Na sala de controle, os técnicos designados para seguir a missão estavam sentados meio caídos em suas cadeiras, cansados e preocupados, com os ouvidos tensos para captar qualquer som, mesmo que no momento os fones estivessem transmitindo apenas mortos. Evelyn quase imediatamente desistiu de fingir estar comprometida, ninguém prestou atenção nela. Então um dos homens com os fones de ouvido, era o operador de Washington, abruptamente endireitou os ombros, escutando. Bofonchió, Roger em um microfone, depois cobriu-o com a mão e anunciou a todos os presentes. O departamento de guerra acha que eles deveriam se aposentar. Jackson balançou a cabeça. Se fosse esse o caso, eles não teriam escolhido Doolittle, ele respondeu. A essa altura, ninguém em Washington tinha o poder de revogar a missão. Obviamente, havia homens que tinham autoridade para fazê-lo, mas isso não era o mesmo que ter o poder. Poder significaria a capacidade de dizer ao almirante Halsey, que navegou no maior oceano do mundo, para não confiar em seu bom senso, ou ao coronel Jimmy Doolittle, uma vez que os aviões saíssem do porta-aviões, que teria que reconsiderar, e não havia ninguém na América que pudesse. Então eles esperaram, e eles ouviram. No convés do Hornet, eles ordenaram seguir em linha reta e observaram os medidores de velocidade do vento, ansiosos para vê-los atingir o nível que permitiria que os aviões decolassem com segurança. Doolittle sentou-se aos comandos do bombardeiro principal e escutou o pulsar constante dos motores. A pessoa encarregada dos controles mostrou-lhe a placa espera. Ross Groening estava de pé em frente ao Doolittle segurando um quadro negro. O coronel ergueu os olhos para os estandartes de guerra distribuídos pela estrutura do navio. Balançavam ao vento, mas a chuva havia diminuído. Em suas asas, porque agora Doolittle sentia o avião como uma extensão de seu próprio corpo, as hélices zumbiam. E ele sentiu as rodas pressionarem contra os freios. O convés de decolagem parecia incrivelmente curto e, se assim lhe parecia, ele podia imaginar como seria para os pilotos sob seu comando, a maioria dos quais nunca havia estado em batalha, nem mesmo de um aeródromo, e que nunca teria pensado que eu poderia decolar do convés de um porta-aviões lançado pelas ondas. Que diabos, isso não era uma manobra que eles praticaram. Agora estavam carregados de bombas e combustível. O que ele estava perguntando a esses homens? Então seus olhos pousaram na bandeira americana que tremulava ao vento. Lá fora, Ross Groening respirou fundo e mostrou a Doolittle 3 letras desenhadas a giz no quadro negro. Vá. Doolittle tirou os olhos do convés e saudou o almirante Halsey. Halsey retribuiu. Então Doolittle se virou para olhar para Ross Groening uma última vez e soltou os freios. Dentro de suas cabines, Raf e Danny viram o avião partir. Parecia a ambos que se movia com terrível lentidão, as hélices arranhando o ar. A voz interior que disse, ele nunca fará isso, cantou em dissonância com a outra voz que disse, Jimmy Doolittle pode fazer o que quiser com um avião, e ele escolheu fazer isso.
Agora, mais ou menos no meio da ponte, o avião mal parecia se mover, e assim foi, quando comparado à velocidade do navio, mas o impulso do porta-aviões deu aos bombardeiros velocidade relativa no ar, e o impulso adicional que veio do vento contrário era sua única esperança. O momento se desenrolou com uma lentidão quase intolerável para os pilotos que só podiam imaginar como o próprio Dolittle se sentia. Cada giro da roda aproximava o avião da borda da ponte, e seu ritmo era tão cansativo que parecia impossível para o B-25 voar alto. Ele teria caído como uma pedra no oceano e desaparecido sem deixar rastro, ou as bombas teriam explodido, matando Dolittle e sua tripulação. O coronel chegou ao fim da ponte e puxou o jugo. O bombardeiro permaneceu suspenso nas hélices, como os pilotos gostavam de dizer, quase na vertical, mas não em posição de stall. Depois subiu lentamente no ar e aqui, com a maior facilidade, Dolittle voou e traçou uma longa curva ao redor do porta-aviões. Os marinheiros reunidos no convés aplaudiram. O almirante e seus homens, reunidos na ponte, acenaram com a cabeça em aprovação. Os outros jovens pilotos fizeram o que o coronel havia feito e logo estavam todos no ar. Da ponte, o almirante Alceu observou o último avião deixar a ponte e seguir para o Japão. Sabe, ele disse calmamente, sem se dirigir a ninguém em particular, esta é a primeira vez que eu jogo esses pássaros no ar sem planejar ficar por perto para trazê-los para casa. Ele parou por um momento e então continuou, ok, vamos sair daqui. A frota realizou uma manobra de conversão o mais rápido possível. Depois dirigiu-se a Pearl Harbor. Todos na sala de controle da missão levantaram os ouvidos, mas nada aparecia nos monitores. Eles estavam suando, o cheiro acre de sua atenção superava até mesmo o cheiro rançoso dos cigarros. Evelyn se forçou a respirar, sentindo que seus pulmões haviam esquecido como fazê-lo. Seu coração, por outro lado, não tinha problemas. Batia forte em seu peito, fazendo-a tremer a cada batida. Acima do Pacífico, 16 aviões não voavam mais de 6 metros acima da superfície da água. Separados por cerca de 20 metros, Raf e Dan podiam se ver claramente. O avião de Dolittle estava na frente e os outros bombardeiros seguiam de perto. Parecia que todos tinham conseguido decolar, mas ninguém sabia ao certo. A ordem era manter o silêncio do rádio. Quase no mesmo instante, o presidente Franklin Delano Roosevelt reuniu a América pelos rádios, para o que ele mesmo chamava de bate-papo junto ao fogo. Mais da metade da população do Zéu estava ouvindo quando ele disse, de Berlim, Roma e Tóquio, fomos descritos como uma nação de pessoas fracas que contratam soldados britânicos, russos ou chineses para lutar por nós. Deixe-os repetir agora, deixe-os contar ao general MacArthur e seus homens. Que diga aos soldados que hoje atacam com força nas águas do Pacífico. Deixe-os contar aos garotos a bordo das fortalezas voadoras. Deixe-os contar aos fuzileiros navais. Como qualquer homem, Roosevelt teve de enfrentar seus próprios medos, enfrentou o que pôde, e com os outros aprendeu a conviver e ser responsável por eles. Ele fez o que estava em seu poder e suportou o que não podia mudar. Ele não orou pelo uso de suas pernas novamente, ele não orou por uma vitória que sentiu que não merecia. Mas ao proferir essas palavras, nos recessos silenciosos de seu coração, no lugar de onde vêm todas as orações genuínas, ele clamou a Deus por Jimmy Dolittle e os meninos que voaram com ele para serem apoiados pelas asas da justiça descarregar ira justas sobre os inimigos da América.